como é que vocês estão aí? Tudo de boa, na sua casa, tranquilo? Se você não tem uma Bíblia, sai correndo para pegar, porque hoje vai ser aula de educação cristã. Sou o professor Luiz e nós vamos aprender hoje sobre a criação do mundo, a criação do ser humano. Então pega a sua Bíblia aí, abra aí a sua Bíblia no livro de Gênesis, capítulo 1. No capítulo 1, no verso 1. Vamos lá. O que está escrito aí? No princípio, criou Deus os céus e a terra. E a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. Cara, Deus ele é poderoso para criar no meio do caos, e não só criar as coisas, como também abençoar e multiplicar. Olha que loucura isso aí, hein? Vem comigo, se liga. A criação do homem. Gênesis capítulo 1, verso 11 ao 12, vamos começar a dar pistas da criação do homem. Embora seja nesse momento aqui a terra recebendo um comando para produzir alguma coisa, mas aqui já tem algumas pistas. Vamos lá, abra comigo. Gênesis capítulo 1, tem que mexer no papel, cara, tem que mexer na Bíblia, saber trabalhar com ela aqui, cara, para te poder manusear ela, saber lidar. Olha só, Gênesis capítulo 1, no verso 11, ó, achei aqui, diz o quê? E disse Deus, produza a terra relva. Olha só, que engraçado, não é Deus que está produzindo, ele deu um comando para a terra produzir. E aqui tem uma pista. Vamos continuar um pouquinho mais. Se eu olhar em Gênesis capítulo 1, verso 20, tudo na primeira folha da Bíblia, olha que loucura. Capítulo 1, verso 20, disse Deus, produza as águas, enxames de seres viventes. Ou seja, a água está produzindo, não é Deus que está produzindo. Deus deu um comando para a água produzir. Deus deu um comando para a terra produzir. Deus deu um comando para as águas produzirem seres viventes. Deus deu um comando para a terra produzir relva, mato, planta. Olha só que legal isso aqui. Estou caminhando por uma linha de raciocínio para te dar algumas pistas. Se liga, vem comigo de novo. Em Gênesis capítulo 1, verso 24, ele dá mais uma vez um comando para produzir. A terra vai produzir seres viventes. Uau! O que significa tudo isso? Significa o quê? Que se você tirar uma planta da terra, do seu lugar de origem, onde ela foi produzida, o que acontece com a planta? Ela morre. Se você tira um peixe da água, a qual a água produziu o peixe, se você tira o peixe desse lugar onde ele vive, você tira ele do seu lugar natural, do lugar de origem onde ele foi criado, o que acontece com esse peixe? Ele morre. Agora, vê, se você tira um animal do lugar dele de natureza, do lugar onde ele foi criado, o que acontece com ele? Ele morre. Se você tira uma planta da terra, ela morre. Se você arranca ela com raízes e tudo do seu lugar original, onde foi criado, ele morre. Se você tira um animal de dentro da água, ele morre. Então, se eu olhar em Gênesis capítulo 1, verso 26, a Bíblia diz assim, então disse Deus, façamos o homem à nossa imagem conforme a nossa semelhança. Então quer dizer que Deus não deu comando para ninguém na hora de fazer você. Ele não terceirizou o serviço para ninguém, ele não pediu para a água fazer, não pediu para a terra fazer, ele mesmo junto com o Espírito Santo e com o próprio Cristo, porque a palavra que está no plural é façamos o homem, a nossa imagem e a nossa semelhança. Então, façamos. Então, quando Deus faz você, cria você. Olha só que interessante, eu tinha falado agora com você na minha linha de raciocínio, se você tira um peixe da água, ele morre, se você arranca uma árvore da terra, ela morre, e se você é desligado de Deus? O que acontece com você? A Bíblia explica isso. Agora vamos caminhar um pouquinho mais. A palavra, se você é desligado de Deus, então você também morre. Mas que tipo de morte é essa? Vamos ver também nas próximas aulas e acompanhando aqui, eu espero que você continue acompanhando nossas aulas, você vai começar a entender tudo isso. Agora olha só que interessante, a palavra religião,
que tem uma origem no latim que significa religare. Religião significa religare, ou seja, vai ligar de novo uma coisa que foi desligada. Então, o ser humano, a partir do momento que ele percebe o seu desligamento de Deus, o que acontece? Ele cria algo, né, chamado religião, onde ele tenta religar. Ele tenta estar conectado de volta, querer se conectar de volta. Olha que interessante, a palavra religião tem a sua origem no latim religare, né? Então, essa ideia de desligar e ligar a gente já vai ver, já vamos acompanhar nas próximas aulas. Agora vem comigo mais um pouquinho. Se você percebeu, não sei se você percebeu, no capítulo 1 das Escrituras, você vai ver, né, no livro de Gênesis que a gente acabou de ler, até vou voltar lá no mesmo versículo que a gente acabou de ler. Olha só, que a gente inaugurou a nossa aula hoje. No princípio criou Deus os céus e a terra. E a terra era sem forma e vazia. Agora tu vê, Deus sempre vai respeitar essas duas palavras. A palavra criar e a palavra formar. Elas têm a sequência correta, nunca é trocado, nunca é o inverso. Sempre primeiro cria, depois forma. Olha que interessante isso aqui, presta atenção, vem comigo. Então em Gênesis capítulo 1, verso 1, Deus primeiro criou. Ó, não estou louco? Lê de novo. Olha aqui, vamos lá. Ele primeiro cria, para depois dar forma. Então a gente leu ali agora. No princípio criou Deus os céus e a terra. E a terra era sem forma. E agora Deus vai ter que dar forma para essas coisas. E Deus começa a dar forma. Ele cria o sol, ele cria a lua, ele cria a água, e vai formando a terra, e vai separando a água da terra, e vai preparando todo um ambiente, todo um cenário para colocar o ser humano lá dentro. Olha que bacana. Agora vem comigo. Se Gênesis capítulo 1, verso 1, Deus cria, Gênesis capítulo 1, no verso 27, também cria. Só que no capítulo 1, verso 27, o que está escrito aqui? A palavra-chave. Gênesis capítulo 1, verso 27. Assim Deus criou o homem. Olha só. Então, Gênesis capítulo 1 é o capítulo da criação. Olha que legal. Agora, o capítulo 2, se eu virar a folha, né? A gente vai chegar no capítulo 2. Simplesmente, capítulo 2 está aqui. É o capítulo da formação. Como assim? Onde tu quer chegar, professor? Onde tu quer chegar esse negócio de criação, formação? É que, por exemplo, um bebê na barriga da mãe, ele é criado. Depois ele leva 9 meses para ganhar forma. Ó, forma. Entendeu? Uma sementezinha, pequenininha, de laranja. Ela foi criada. Agora, ela nas condições propícias, na temperatura certa, na umidade certa, no ambiente certo, o que ela vai acontecer? Ela vai começar a ganhar forma. Entendeu? Então quer dizer que na nossa vida também há 2 capítulos? Sim, na sua vida tem 2 capítulos. O primeiro capítulo da sua vida é a criação. O segundo capítulo da sua vida é a formação. O primeiro capítulo da sua vida, você é salvo. Você é nova criatura, você é um novo indivíduo em Cristo. Agora, o segundo capítulo da sua vida, você começa a ganhar tamanho, forma, dimensões, você começa a ganhar forma. Não sou mais eu que vivo, mas Cristo que vive em mim, Gálatas 2:20, mas isso aí é outro assunto, não é para esse momento. Só para você entender que a sua vida tem 2 capítulos. O primeiro capítulo, você é criado em Deus. O segundo capítulo, você vai ganhando forma em Deus. E Deus sempre respeita essas palavras, quer ver? Se você acompanhar comigo, você vai ficar até espantado, olha só. Quando eu vejo em Gênesis capítulo 1, verso 27, Deus criando o homem e a mulher, macho e fêmea, ele criou a sua imagem e semelhança, muito bacana. Agora, quando entra no capítulo 2 da formação, Gênesis capítulo 2, verso 7, formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou nas narinas o fôlego da vida, e o homem se tornou uma alma vivente. O homem se tornou uma pessoa, uma alma vivente, uma pessoa que é um ser racional, um ser pensante, um ser que tem movimento mecânico, que habita dentro de um corpo. Show de bola! Mas cadê a mulher? A mulher já foi criada em Gênesis capítulo 1, verso 27, mas ela ainda não ganhou forma. E é por isso que agora a gente vai abrir Gênesis capítulo 2, verso 22, e aí tu vai ficar assustado. Por quê? Porque Gênesis capítulo 2, verso 22 vai dizer o quê? Então, da costela que o Senhor Deus tomou do Adão,
Formou. Ah, tu vai ter que ler na sua Bíblia. Olha só que loucura. Formou. Ele não criou. Não criou. Ele formou a mulher e trouxe ao homem. Então quer dizer que Deus cortou, levou o homem, o Adão, num profundo sono, e aí fez um corte, tirou um pedacinho da matéria-prima do Adão, e aí ele formou a Eva. Por quê? Porque a Eva já estava dentro do Adão, só faltava vir para fora. Que loucura, tio. Ué, tá me assustando, tio. Não, não é, cara. Calma aí. Segura. Ué, quando você saiu dentro da barriga da sua mãe, você não se assustou? Quando você... Até hoje você sabe disso, que pessoas saem de dentro de pessoas. Então não se apavore agora nesse momento, porque de dentro do Adão não vai sair só a Eva. Vai sair uma humanidade inteira de dentro do Adão. Pegou? Então por isso que lá em Romanos capítulo 5, verso 12, porque um homem pecou, todos pecaram, faz sentido, porque todo mundo estava dentro do Adão. Engraçado, né? Vamos caminhar mais um pouquinho. Vamos lá, você está percebendo que primeiro Deus cria, depois Deus forma? Ele criou em Gênesis 1, 27, homem, macho e fêmea. Criou o homem e a mulher. Só que é o seguinte, ele tirou, ele fez um boneco de barro em Gênesis capítulo 2, verso 7, criou o ser humano e agora ele vai soprar aquilo que foi criado dentro de Deus. Agora Deus vai gerar forma. Colocar o ser humano dentro do 3D. Oh, meu Deus do céu, agora o tio tá endoidando. Não, agora eu tô louco, velho. Agora eu endoidei, maluco. Agora eu endoidei. Agora eu tô piradaço. Porque é o seguinte, se liga. Então eu já existia, eu só fui soprado para dentro desse corpo. Maluco! Porque Deus já... Em Gênesis capítulo 1, verso 27, Deus criou o homem e a mulher nele. Uau! Aí em Gênesis capítulo 2, verso 7, ele vai dar forma. Então ele vai soprar de dentro dele para dentro de um corpo de barro e vai dar vida para aquele corpo de barro, e aquela pessoa que estava dentro de Cristo, dentro do próprio Deus, então ele vai ganhar forma, vai entrar no 3D. Uau, no 3D eu posso sentir, eu posso ver, eu posso ouvir, eu posso ter emoções, eu posso apalpar, eu posso cheirar, eu posso estar em contato físico. Ah, meu Deus do céu. Se liga, vamos lá que não acabou a aula ainda. Não desliga isso aí, tá? Que isso aqui não é uma heresia, rapaz. Isso aqui é Bíblia. Vamos lá. Vem mais um pouquinho contigo aqui. Então quer dizer que no primeiro momento Deus cria, depois ele dá forma. Uau, a gente tirar o fôlego disso aí. Agora vem cá. Quer entender como é que você é? Vamos pirar o cabeção agora. Quer entender como é que Deus funciona dentro de você? A gente está na aula sobre a criação do mundo, a criação do ser humano. Como é que Deus me fez? Meu Deus do céu, como é que ele me fez? Chega mais. Gênesis capítulo 2, verso 7 vai denunciar os 3 elementos os quais você é formado. Vem comigo. Gênesis capítulo 2, verso 7. Não, agora eu vou pegar pesado contigo. Vem cá, vem comigo. 2, verso 7. Formou o Senhor Deus o homem do pó da terra. Então o primeiro elemento que eu tenho, barro, lodo, areia. Entendeu? Uma composição química. Né? Você tem que tomar fósforo, você tem que tomar ferro, né? Você tem que tomar vitamina C, sais minerais. Então você é uma composição química. A tabela periódica inteirinha, amigão, está dentro de você. Então presta atenção. Quase toda, acho, talvez esteja dentro de você. Agora olha só. Vamos lá para o Gênesis capítulo 2, 7. Formou o Senhor Deus o homem do pó da terra e soprou-lhe nas narinas o fôlego da vida. Peraí, que fôlego da vida é esse aí? Que fôlego é esse? Uau, então Deus soprou o sopro dele dentro de mim? Uau, e sopro. O que é sopro? Sopro é pneuma. Tio, aí tu pegou pesado. Não, tio, eu já sabia a palavra, não é eu que estou pegando pesado, é você que não sabia. Porque pneuma vem de pneu, que vem ar dentro, vem de pneumonia, do pulmão, que vem ar dentro. Então, o sopro de Deus, o pneuma de Deus soprou dentro de você.
Então não precisa, mas tia, ela é muito complexa. Não é complexa, velho. As palavras tu já sabia. Vai dizer que tu não sabia o que era pulmão. Vai dizer que tu sabia o que era pneu. Só que não sabia que era pneu, vem de pneuma. Ah, pulmão, pneumonia. Ah, tio, agora eu tô entendendo. Não, relaxa, cara. Fica frio. Vamos caminhar mais um pouquinho. E aí nós temos o quê? Uau, então quer dizer que... Ô tio, então quer dizer que eu sou um composto de uma matéria terrena com também uma matéria celestial. Útil, que coisa louca. Sim, você é a junção de algo que é terreno com algo que é celestial. E quando os dois se tocam, quando Deus faz essa mistura, o que disse no versículo Gênesis capítulo 2, verso 7? Que você se torna alma vivente. Ô tio, apareceu um outro elemento, a alma, claro. Olha só, você tem o pneuma de Deus, que é o espírito humano dentro de você. Você habita dentro de um corpício, certo? Um corpício, uns mais bonititos, outros mais feitos, né? Uns mais gorditos, outros mais gritos, mas dentro cada um ganhou o seu corpício. E aí, quando juntou o corpício com o espírito, o que deu? Alma. Putz, mas esse negócio de alma, uma coisa assim meio estranha, tu tá me assustando com essa aula. E alma é aquele negócio de, minha avó viu uma alma penada, aquela coisa toda. Não. Relaxa, vamos baixar o nível, não tem nada a ver com isso aí, vamos tirar fora, vamos desmistificar esse negócio. Alma significa psique. Tio, você fica falando em grego, daí tu quer avacalhar comigo, quer acabar com a minha aula, tipo. Psique animal selvagem, vem cá, presta atenção. Psique de psicologia. Dá uma topada no dedão da unha encravada, vai tratar no psicólogo? Não vai. Não vai, amor. Sabe por que não vai? Porque o psicólogo, meu Deus do céu, vai tratar a cabeça. É a psique. Psique significa mente. Tio, olha só como é. Eu pensava que era coisa de terror, de corrente arrastando, de alma penada. Não, filho, nada a ver. Alma significa psique. Razão, racional. Você não rasga nota de 100, amigo. Então, não tem nada a ver com vulto, com coisa, não. Alma é psique, beleza? Então vem comigo. Então quer dizer que você tem um espírito humano dentro de você. Você tem uma psique. Você não rasga notinha de 100. Você é um ser pensante, racional, que tem emoções, que tem livre-arbítrio. Tá pegando? Então, e você mora dentro de um corpinho. Tio, então tu tá avacalhando comigo, porque tu tá me dizendo que eu sou 3 em 1. É isso aí, cara. Tu é 3 em 1. Ué, você foi feito em imagem e semelhança de Deus e você é 3 em 1, porque Deus é 3 em 1. Tio, Deus é 3 em 1. Gênesis capítulo 1, verso 26, ele disse, eu vou fazer o ser humano. Não, ele falou, façamos o Espírito de Deus, Deus e Jesus. O Espírito de Deus é Deus? É Deus. Jesus é Deus? Jesus é Deus. E Deus é Deus? Deus é Deus. E aí, cara, para desmistificar esse negócio, fica para a próxima aula. Beleza? Eu vou ficando por aqui. Tu não te assusta, meu irmão. Tu não te assusta. E vamos ler mais Bíblia, tá? Beleza? Então, vamos continuar isso aí na próxima aula, meu irmão. Um abração, Deus abençoe.